Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma questão sobre posologia, né? A quantidade de medicamento que uma determinada pessoa consome. Essas questões, elas geralmente vêm com uma quantidade de uma determinada substância. Nesse nosso caso, é a amoxicilina e foi prescrito ao paciente 250 miligramas. A questão também fala a quantidade de vezes que se toma por dia, né? Então aqui a pessoa tem que tomar a cada 8 horas. Se você considerar que um dia tem 24 horas, então a pessoa consome essa substância 3 vezes ao dia. E aqui também vem dizendo o número de dias que essa pessoa toma o medicamento. Então temos aqui 10 dias. A pergunta fala o seguinte: qual a quantidade em massa de fármaco administrada ao paciente até o final do tratamento? A quantidade em massa a gente vai responder somente com o que nós lemos até agora, tá bom? Você não precisa saber como que a pessoa consumiu. Imagina que é um comprimido que tem 250 miligramas de amoxicilina e pronto. Então a gente responde a letra A da seguinte forma: são 250 miligramas que foi prescrito 3 vezes ao dia, né? Então 3 vezes por dia, e foi prescrito durante 10 dias. Só você fazer essa continha aqui, você já tem a resposta. Então, isso dá 75, 3 vezes 25 dá 75, e tem mais um zero aqui, vou botar aqui, 2 zeros. A resposta da questão é dada em miligramas, né? E se eu perguntasse em gramas, né? Eu perguntei aqui em massa, eu poderia ter perguntado em massa, em gramas. Você vai fazer também uma conversão, né? Nós sabemos que 1 grama tem 1000 miligramas, então 7.500 miligramas terá X. Faço essa regra de 3, né? Então 1000 vezes X é igual a 1 vezes 7.500. 1 vezes 7.500. Então X, vou deixar o X sozinho, né? 7.500 vezes 1 dá 7.500, dividido por 1000. Então, vou cortar os zeros, tá? Aqui, cortei o zero de cima com de baixo, sobrou 75 dividido por 10. 75 dividido por 10 dá 7,5. Lembra lá que a gente faz quando a gente tem um número com 1 e vários zeros embaixo, né, dividindo, a gente só precisa andar com a casa do número de cima, né? Então a vírgula estava aqui, no 75, como aqui é um zero só, eu só vou andar ela para cá, para 7,5. Aí agora que a gente tinha em miligramas, agora nós temos essa unidade aqui, 7,5 gramas. Então, respondido a letra A, vamos para a letra B. Na letra B, eu pergunto o seguinte: qual a quantidade em volume de fármaco administrado ao paciente até o final do tratamento? Aí, para responder essa questão, a gente precisa continuar lendo os dados que a questão nos apresenta. A questão fala o seguinte: a farmácia do hospital só possui 250 miligramas para 5 ml. Só tem essa quantidade. Então, na farmácia do hospital, a gente só consegue 250 miligramas, estão em 5 ml. A pergunta que a questão fala é a seguinte: qual a quantidade em volume de fármaco administrado ao paciente? Então, você já sabe que o que aconteceu foi prescrito ao paciente amoxicilina, né? Só que é uma criança de 12 anos, então geralmente se prescreve medicamento líquido
que se faz? Você compra a amoxicilina sólida, o pozinho, e lá naquele frasco já vem dizendo, a mãe, o pai, ou a pessoa, o cuidador da criança, coloque aqui tal volume de água. E a pessoa vai colocar água lá até aquela marquinha que está no frasco, né? Então, a questão B pergunta qual é o volume que essa criança tomou. Vamos dizer que a criança tenha tomado 3 frascos. Quanto que ela tomou de volume? Né? Quanto você precisaria vender para esse cuidador dessa criança? Então, aí você vai fazer o seguinte, ó, eu sei que a criança tomou 7.500 miligramas, não é isso? A gente não sabe que a criança tomou 7.500 miligramas. A gente quer saber o volume que ela tomou, não a massa, né? Aqui está dizendo a massa, eu quero agora o volume. O que eu sei? Eu sei que na amoxicilina que a criança tomou, ela está num frasco onde 250 miligramas de amoxicilina correspondem a um volume de 5 ml. Só que a criança não tomou 7.500 miligramas, então a gente vai botar aqui, ó. Se a criança tomou 7.500 miligramas, quantos ml a gente vai ter? Ela vai ter consumido durante todo esse tempo, né? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3. 250 vezes x é igual a 5 vezes 7.500. Então x vale 5 vezes 7.500 dividido por 250. Tá? Vamos fazer o corte de zeros aqui, ó. Esse zero corta com esse, tá? Então aqui eu 75 eu vou simplificar com 25, né? 25 mais 25 mais 25 dá 75. Então eu peguei aqui, ó, isso aqui dá 3 vezes 5, 15, 150. 150 ml. Então a criança consumiu um volume de 150 ml. Aí, se eu pedisse a você, em vez de perguntar só o volume, perguntasse responda o volume em litros, como é que você ia responder? Você ia fazer uma conversão. 1 litro tem 1.000 ml. Mas aqui tem 150 ml. Quantos litros a criança consumiu? Então, se eu sei que 1.000 vezes x é igual a 1 vezes 150. X é igual a 150 dividido por 1.000. Cortei esse zero com esse, ó. Novamente, nós ficamos com o número 15 em cima e embaixo 1 com zeros, né? Tem 2 casas aqui. Como a vírgula estava aqui, nesse ponto, eu vou ter que andar 2 casas. Como o número maior está embaixo, vai diminuir o número, ando casas para a esquerda. Ando 2 casas, então 0,15 litros, que é onde está o x. Então, o volume que a criança consumiu foi 150 ml, que corresponde a 0,15 litros.